boa noite. Começando mais um episódio do Mano a Mano Podcast, aqui direto do estúdio da Impacto Comunicação e Marketing. A você, meu amigo e minha amiga, o nosso muito obrigado pela audiência, por assistir aos nossos episódios, repercutir as nossas entrevistas. Você que quer ser nosso parceiro, simples demais. Você entra em contato com a Impacto Comunicação e Marketing no Instagram ou aqui por esse canal. E aí você firma essa parceria, enfim, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje conosco, nesse episódio, nesta segunda-feira, ele que é vereador da cidade de Santa Rita, uma das lideranças políticas da Rainha dos Canaviais, vereador licenciado, tem ocupado o cargo de secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e desempenhado, inclusive, um grande trabalho no fomento à economia do município através das micro e pequenas empresas, do comércio de uma forma geral, e que tem dado esse grande apoio, esse grande suporte à classe empresarial e de comerciantes da cidade de Santa Rita, além de outras iniciativas enquanto poder público de fomento e incentivo a esse segmento importantíssimo da economia da cidade. Hoje eu recebo meu amigo Flávio Panta, que está conosco nesta noite. Flavinho, obrigado por ter aceitado nosso convite e seja muito bem-vindo, meu irmão, ao Mano a Mano Podcast. Boa noite, mano. Para mim é um grande prazer estar aqui ao seu lado no dia de hoje. Parabenizá-lo pela iniciativa dessa sua nova empreitada, né, que é o podcast do Mano a Mano. Fico muito feliz em poder estar aqui no dia de hoje e poder participar desse grande sucesso que é hoje o Mano a Mano, o podcast do Mano a Mano. Fico muito feliz de estar aqui, mano. Obrigado, meu amigo Flávio. Meu irmão, vamos saber como é que está a vida, como é que está o trabalho. Você que, como eu disse, vereador de mandato, eleito em 2024, se licenciou para voltar à antiga Secretaria de Indústria e Comércio. Você já exerceu o cargo de secretário, só que agora numa amplitude muito maior, o desenvolvimento econômico, tem realizado algumas iniciativas. Como é que está o trabalho na Secretaria, Flavinho? Graças a Deus vem caminhando muito bem, né? Inclusive, um período já que estamos na frente da Secretaria, tivemos a oportunidade de ganharmos aquele selo prata, que é do Sebrae, do empreendedorismo. Temos a Sala do Empreendedor, ela tem servido muito aos pequenos comerciantes e médios comerciantes da nossa cidade, com instalação, com a criação de novos meios. Então, isso vale que as pessoas estão interagindo com a cidade. E tivemos um momento que foi um pouco negativo agora, mas assim, negativo pelo fato de não termos a possibilidade de ter realizado o São João de forma direta, mas todo mundo sabe o motivo no qual isso ocorreu, em virtude das enchentes. Então o prefeito teve que tomar essa decisão, né, que atinge um pouco a classe comercial, mas aí a gente sabe que também foi um motivo de força muito maior, não foi aquilo que nós estávamos planejando, na verdade, veio algo sobrenatural, que foi aquela forte enchente que se ocasionou nos últimos períodos em Santa Rita, e famílias foram atingidas diretamente, perdendo cômodos de sua casa, casas que estão em estado de condenação mesmo, com as fissuras, né, através das enchentes. Graças a Deus não tivemos nenhuma vítima fatal, mas a gente também buscou algo para aqueles comerciantes que tiveram suas empresas, né, seus comércios atingidos. Aproveitamos a oportunidade para que, dentro da Secretaria, pudéssemos criar uma linha de crédito emergencial para aquelas pessoas que tiveram os seus comércios diretamente atingidos. Então, isso faz com que também a Secretaria teve uma participação importante nisso tudo. Eu acredito que mais de quase 30 comerciantes serão beneficiados pelo crédito emergencial, que provavelmente eu acredito que no mais tardar na próxima semana essas pessoas já estão sendo beneficiadas pelos valores que nós tivemos a oportunidade de gerenciar nesse período difícil. Então, a Secretaria também teve essa sua participação nesse momento, mas aí vem a partir agora o terceiro semestre, estamos com algumas ações importantes a serem implantadas, que, se Deus quiser, algo que a gente observou que deu certo. Eu que tenho uma relação um pouco próxima com o secretário Bruno Farias, da cidade de João Pessoa. Então, a gente vai tentar implantar algo semelhante, que a gente vê que
realmente deu certo em João Pessoa, fazer em Santa Rita, que é o feirão da empregabilidade, tentar dar oportunidade de emprego a algumas pessoas que estejam precisando, né? Juntamente criando um relacionamento com algumas empresas da cidade de Santa Rita, como Alpargatas, Brastex. Eu já tenho, inclusive, tido contato recentemente com o pessoal da Brastex sobre isso. Vamos aprofundar, ver a possibilidade de quantas vagas possam dar, a mesma coisa Alpargatas e outras empresas que queiram realmente nos ajudar, né, a desenvolver essa política que é de gerar empregabilidade dentro da própria cidade através dos empresários que Santa Rita tem. Então, a gente fica muito feliz em poder estar contribuindo também com a cidade nesse sentido, nesse momento. O programa Fortalecer existente, também já liberamos linha de créditos para os comerciantes. Então, isso faz com que a secretaria ela realmente tenha uma importância muito forte dentro da cidade de Santa Rita como um todo. Flavinho, a gente sabe do papel importante que hoje o comércio exerce em Santa Rita, importantíssimo. E eu pergunto a você, de uma forma geral, como é que a gente avalia esse balanço dessa contribuição que o comércio tem dado, obviamente com incentivos como o crédito emergencial e outros, o Fortalecer também, que aquece muito, inclusive, o segmento dos pequenos empresários. De que forma a gente pode fazer, de uma maneira geral, como é que a gente enxerga esse balanço dessa contribuição que o comércio tem dado para a cidade hoje, e aí a ferramenta importante de interlocução entre o comércio e o poder público, sendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? A gente vê como positivo, né? Poder tá ajudando dentro desse relacionamento. Mas eu acho que ainda falta muito. Eu acho que a gente tem que buscar alguns avanços. E eu vejo avanços, por exemplo, como a gente poder ter um atrativo para novas empresas, né, se instalarem em Santa Rita. Então, eu também tenho estudado uma plataforma de ação nesse sentido, para que a gente possa fazer com que novas empresas ingressem, né, dentro do nosso município. Acredito que futuramente, que já está previsto a questão do polo industrial, um contato que eu tive com o pessoal da Sinep no governo do estado, e diante daquele arco metropolitano ali, já existe uma área reservada para que isso ocorra. Importante essa informação que você traz. Então, isso é algo que vai, sem dúvida alguma, impulsionar também, né, essa vinda de novas ações e empreendimentos que vai ser localizado diretamente na cidade de Santa Rita. Então, isso é um passo importante que a cidade vai ter futuramente, e acredito que isso vai melhorar muito, né, o desempenho do nosso comércio, dos empresários como um todo, que aqueles que queiram se instalar, porque Santa Rita ela é uma cidade que ela tanto faz divisa com o BR-101 com a 230, né? Então, assim, você vê que isso é um ponto estratégico. O arco metropolitano, inclusive, é uma ligação entre as duas BRs. Né? Exatamente. Então, isso é um ponto estratégico que nós temos, né? E temos que saber aproveitar muito bem isso. Eu acredito que a gente vai avançar muito futuramente com relação a isso, mano. Você traz essa informação importantíssima da criação, do planejamento da criação do polo industrial na região do Marco Metropolitano. Eu pergunto a você, Flávio, obviamente, é 1 ano e meio de gestão de Jackson Alvino, e você, quanto tempo fora do mandato e na secretaria? Eu acredito que estamos perto de alcançar o nosso primeiro ano depois que chegamos à secretaria. Eu acho que eu assumi, são 7 meses, né, de gestão praticamente à frente que estou, porque eu assumi já no final do ano passado, então a gente não chegou a concluir esse ano por completo, mas estamos fazendo o possível para que a gente possa, porque o tempo é muito curto, mas a experiência que a gente já teve na condição de secretário já colabora muito com isso, então a gente sabe que a gente vem juntando todas aquelas nossas vivência, né, do passado, para que a gente possa agora não perder tanto tempo com algumas ações que possam vir para o nosso município. Dentro dessa perspectiva que você coloca, obviamente, 7 meses não dá para se resolver problemas insanáveis há quantos anos em Santa Rita. Com isso eu me refiro ao distrito industrial, lá na região do Marcos Moura. Alguma coisa que possa se pensar para estruturar e, de fato, incentivar a chegada de novas empresas ali, Flávio? Temos a Narciso, Narciso, né? Tem uma empresa têxtil. Acho que alguns
de imóveis, alguma coisa nesse sentido, tá entendendo? A gente vê ali que é uma área ainda que precisa de muita atenção. Pois é, eu lhe pergunto se existe um pensamento para isso. Existe. Eu tive com alguns empresários lá da região, então a gente tem tratado sobre isso. Porque, na verdade, mano, a gente precisa de condições mais, questões estruturais, assim, eu digo, de vias de acesso, de calçamento como um todo, que eu acho que precisa, há essa necessidade. Entendi. Mas, assim, porque, na verdade, não teve um olhar específico em outros momentos, né? Exato, por Infelizmente, isso que eu lhe pergunto. é como você fala. Então, a ação que todo mundo espera de forma mais direta, ela termina tendo uma certa dificuldade com relação a isso. Mas a gente tem conversado, tem estudado a possibilidade de fazer algo naquela região. Eu tenho conversado com alguns empresários com relação a isso, então isso faz com que a gente tenha uma atenção redobrada para ali. Lá, por exemplo, eu faço até um apelo, que o pessoal lá me procura muito, é com algumas pessoas da população jogando lixo ali. Isso, eu já recebi, inclusive, no programa de rádio esse tipo de denúncia. Exatamente. Então, é uma coisa muito grave isso aí. Mas são pessoas que fazem, não é a culpa institucionalmente da prefeitura. A denúncia é de que empresários do ramo frigorífico, de abatedouros, os retraços, os restos desses animais que são abatidos, são jogados por essas pessoas daquela região. Exatamente. Então, isso faz com que a área ali ela fique muito mais precária. Mas é a falta de consciência das pessoas que fazem esse tipo de ação. E aí é como eu faço um apelo, porque existem pessoas ali que servem-se daquela área, né? Pessoas que estão em trabalhar. Então, a gente vê que, infelizmente, isso atrapalha um pouco até o gerenciamento público, porque às vezes você tem que ter uma atenção redobrada justamente ali para aquela área com relação à limpeza. E é a questão assim, mano, de quando você menos espera, a prefeitura vai, pede para a empresa de coleta ter uma atenção, Fizemos limpa. esse apelo, foi feito terraplanagem através do programa de rádio, foi feito terraplanagem, foi reposta a iluminação pública e foi retirado todo esse material de lixo. Olha, o pessoal vai lá e... Eu me lembro uma vez que eu falei com o secretário de infraestrutura, na época acho que ainda era Clélis, e já falei com o Matheus também recentemente sobre isso. E teve um dia que fizeram toda essa limpeza, no outro dia já estavam jogando do mesmo jeito. Parecia que você não tinha visto nada, assim, a limpeza não tinha sido feita. Mas assim, é algo muito cotidiano que infelizmente a gente está lutando contra essas pessoas que não têm uma consciência com relação a esse problema, que é um problema grave, né? Que traz e assola dentro da cidade. Flavinho, qual a diferença? Você estava no mandato, tinha um ambiente de parlamento, tinha um plenário onde você tinha outros 18 pares, além, obviamente, eu me refiro, incluindo todo mundo, inclusive a mesa, enfim. E aí você tem um ritmo de trabalho, tem uma rotina, elaboração de projetos, requerimentos, tem a discussão plenária, tem as votações. Qual a diferença dessas realidades quando você sai da Câmara e vai exercer o cargo de secretário no primeiro escalão do governo, gerenciar a equipe, gerenciar uma política pública de empreendedorismo na cidade? Qual o diferencial, qual o paralelo se faz entre as duas realidades? Veja bem, mano, eu acho que a gente que tem espírito público, né, a gente sabe que a Câmara, você tem que estar ali mais atento à sua questão mais relacionada àquela sua base política como um todo. Eu sempre tenho muita atenção a isso. Isso faz com que a gente realmente crie esse relacionamento mais forte também com aquelas pessoas que colaboraram com a gente chegar ao mandato. Temos ações importantes também na condição de vereador, como eu tenho um requerimento que foi atendido, que é aquele que para mim foi muito importante, que é o da descentralização do cadastro do Bolsa Família, do cadastro único. Aquilo ali foi um requerimento nosso, que a gente apresentou logo no começo, e depois a Prefeitura realmente colocou em prática, através da secretária Fernanda Alvino, mas foi um requerimento de autoria nossa. E a gente sabe o benefício que a gente trouxe de forma coletiva, né, para a cidade, para aquelas pessoas que são usuários do cadastro único. E já na secretaria, você vê que é a parte mais executora da coisa, né? Você está ali mais no dia a dia, você tem que estar mais presente como um todo mesmo, tentando fazer com que as coisas elas funcionem de maneira mais rápida. Temos essa oportunidade porque quando você está à frente de uma pasta, né, seja ela qual for, eu acredito, você tem como desempenhar melhor de forma direta as ações
direcionadas àquela sua área, a sua parte que você faz. No meu caso, a de desenvolvimento econômico. Então, a gente fica muito voltado a atenção para isso. Mas, para mim, eu costumo dizer que apareceu mais uma atribuição, porque, no fundo, a gente não tem como se desvincular do próprio mandato como um todo, porque a gente é cobrado 2 vezes, né? Pelo fato de ser vereador, e eu sei o tamanho da responsabilidade que tenho de exercer o mandato de vereador, como também de secretário. Então, mas assim, de todo jeito, mano, eu fico muito feliz em saber que posso estar contribuindo com a cidade de Santa Rita que me deu uma oportunidade que eu sou eternamente grato. Nunca trabalhei com hipocrisia, quem me conhece sabe, eu sempre sou muito focado naquilo que Deus me dá como atribuição, e eu fico muito feliz em saber que eu estou contribuindo na condição de secretário, na condição de vereador. Então isso faz com que a gente faça o trabalho cada vez mais com foco, com determinação, para que a gente possa ajudar e melhorar a vida das pessoas como um todo, que eu acho que é o mais importante. Apesar de estar na secretaria, o contato com a base se mantém normalmente? Normalmente. Eu tenho uma relação muito próxima com aqueles que contribuem com a nossa função política de hoje. Eu estive recentemente na sua festa de São João, a sua festa junina, e vi, de fato, várias lideranças presentes. Isso aí eu sou testemunha. Graças a Deus a gente tentou, assim, sabe, mano, construir uma relação com aquelas pessoas ali que você viu naquele dia. Eu não costumo dizer que seja a história de cabo eleitoral, né? Muita gente costuma dizer, eu tenho amigos, sabe? Eu construí amigos para colaboradores para que a gente pudesse fazer um projeto firme e forte dentro do município. Legal. Porque eu acho que aquelas pessoas ali, ela tem uma importância muito forte para mim. Cada uma daquelas que você viram ali, tá entendendo, naquele dia, e a gente vê que são pessoas que têm uma relação com a cidade muito próxima também, são formadores de opinião. Eu posso aqui citar, por exemplo, mas não querendo esquecer de ninguém, cada um tem tudo sua importância, mas no nosso grupo tem conselheiros tutelares, tem ex-vereadores, tem suplentes de vereadores, então são pessoas que são formadores de opinião dentro da nossa cidade, então isso a gente faz com que a gente vê o nosso compromisso com o município como um todo. Então a gente sabe que tem que realmente cumprir com aquele papel que foi a nós referendados. Então a gente fica muito feliz em saber que a gente circula hoje de forma muito tranquila, de cabeça erguida dentro da cidade. Então isso me deixa muito feliz. Então eu costumo dizer a você, mano, que Deus tem sido muito generoso comigo, e eu fico muito feliz em saber que eu tenho pessoas ao meu lado que estão construindo essa história junto conosco. Como é que anda a relação com o prefeito Jackson? Relação sempre muito firme, forte. Temos uma relação de parceria muito bem consolidada. Sempre converso com o prefeito, sempre estamos nos comunicando, tratando não só da política, mas também da questão da gestão como um todo, que eu acho que é o mais importante. Então, eu acredito que é uma relação, uma parceria que vem dando certo, a minha parceria com o prefeito Jackson. Então, eu fico muito feliz em saber que também posso contribuir dentro desse momento que a cidade vive, que é com a gestão do prefeito Jackson. Flavinho, 2025 um trabalho feito pela gestão, assim, muito de buscar reestruturar algumas coisas, até porque a gente sabe que a herança, né, o que foi herdado pela gestão de Jackson, não é fácil de você administrar, apesar das tentativas de maquiagem durante 8 anos. A gente chega daqui a pouco nessa fase. Mas aí 2025 foi tipo um trabalho de construção, né, de alicerçar essa gestão, para que em 2026 brotassem, né, desabrochassem os frutos desse trabalho. E aí a gente começa a ver uma série de iniciativas na gestão, são um programa de pavimentação, ações de assistência na saúde, uma rede de unidades básicas de saúde que começam a ser reformadas, ruas recuperadas, e o Transforma Santa Rita, que acabou de ser anunciado, aí, prometendo 100 milhões de investimentos. Como é que você, de uma forma mais ampla, não sei como é que você consegue enxergar, até por estar dentro, né, ser peça dessa engrenagem,
Como é que você avalia a gestão de Jackson nessa transição de 25 para 26 e o momento que essa gestão vive em relação a todos esses pontos que eu te coloco? Como você falou, 25 ele foi um momento de planejamento, né? Porque eu acho que tem que ser planejado. Ele assume ali a prefeitura, então ele tem que realmente mostrar a sua cara como gestor. Eu acho que todo prefeito ele tem direito a isso, né? Então, eu acho que foi isso que Jackson realmente tentou organizar ao longo de 2025. E como você vê, chega 26 e as ações se concretizando, aparecendo, e a gente fica muito feliz em saber que o planejamento ele é extremamente importante para que o passo ele seja dado. E eu acredito que isso vai ser contínuo. Ele não tem como mais dar ré, retroceder com relação a isso, até porque ele já tem conhecimento da engrenagem da máquina, ele já tem noção do que ele vive durante o seu dia a dia. Então, isso ajuda muito a facilitar os próximos passos que venham a ser dados. Então, como você falou, são obras, né, que devem ser futuramente inauguradas. Hoje a gente vem dado ordem de serviço ao longo desses dias que estamos vivendo, a semana passada, hoje também. Então, a gente sabe que a gestão ela vem se movimentando muito bem. Então, eu acredito que no final do ano teremos resultados importantes na área da saúde, da educação, da infraestrutura como um todo, da assistência social, como a gente está vendo, da própria desenvolvimento econômico. Então, você vê que a gestão ela começou a ter os seus resultados de forma natural devido a um planejamento. E é aquela história, Jackson hoje ele tem 1 ano e meio de mandato, né? A avaliação, você não tem como avaliar, por exemplo, gestores que tiveram 2, 3, 4 mandatos. Você vê a linha antecessória do prefeito Jackson, o prefeito que ele pode comparar que mais tempo teve de mandato, teve 8 anos. Aí você vê Maroja teve, eu acho que foram... Maroja foram 8 com 6. Com 6, com 14. Marcos Odilon foram 4. 16 anos. São 16 anos de mandato. Então, assim, todos aqueles que foram prefeitos de Santa Rita, que tiveram ter a oportunidade de ser prefeito de Santa Rita, eles passaram quase... Muito tempo para fazer o nome, para fazer, né? E você mostrar a sua história. Então, assim, você vê que não é fácil você, do dia para a noite, se consolidar dentro de um marketing como esse. Verdade. Não é fácil. Mas eu acredito que a gestão de Jackson ela vem tendo um norte, e é diante desse norte que vamos ver futuramente grandes resultados, eu acredito. Eu não tenho a menor dúvida disso. O Jackson ele está noite e dia atento aos problemas que a cidade vive. Santa Rita é uma cidade ainda que tem muitos problemas a serem resolvidos, por exemplo, a questão de infraestrutura de calçamento. Todo dia eu recebo uma ligação ou uma mensagem, alguém me pedindo para uma rua ser calçada. Quer dizer, você vendo isso, você vê que tem muita coisa ainda a ser feita. Sim. E não pode cair a responsabilidade sobre o colo de uma pessoa pelo qualquer, né? Com problemas que são históricos. E fora o que Santa Rita viveu, que foi um momento muito triste, que foi aquele entra e sai de prefeito, isso. Que ali também foi outro momento muito ruim para a cidade, que infelizmente aquilo atrapalhou muito o desenvolvimento de Santa Rita. Quantos anos nós perdemos com aquilo ali? Verdade. Então, é muita coisa dentro de um cotidiano para você, ali em menos de 4 anos, você pensar para ter diversos resultados. Não é muito fácil. A gente sabe disso. Então, assim, a gente que vem vivendo a cidade, vem no seu dia a dia, você vai conhecendo os problemas que ela tem. Eu, por exemplo, passei um período como secretário na gestão passada, mas hoje eu enxergo a cidade de uma outra forma, porque eu vivo o cotidiano de forma muito mais firme, até pelo fato de ser um vereador da cidade. Sim. Então, você acaba tendo contato com as pessoas de forma muito direta mesmo. Então, se você todo dia tem um problema, né, acorda com um problema e dorme com um problema a ser resolvido. Então, não tem como você achar que é só aquela coisa um pouquinho ali que você vai ter para tentar buscar uma solução. É problema de todo... Santa Rita, territorialmente, é muito grande. Então, quando você for avaliar para ser a condição do gestor da cidade, não é muito fácil.
É muito grande Santa Rita e tem muito problema ainda. Então você vai trabalhando na medida do que você vai vendo, enxergando mais rápido, tentando ter soluções mais emergenciais que aparecem. A saúde, por exemplo. A gente sabe que vem tendo um avanço, né? Eu um dia desse conversar com uma pessoa e ela dizia, olha, meu posto de saúde não funcionava isso nem aquilo, mas agora já está funcionando. Tá entendendo? Você está vendo que tem coisa que está dando certo. Aí você, na infraestrutura também, uma rua que nunca tinha sido calçada, agora eu vou citar até o exemplo da rua da mãe do vereador Clóvis, que Sim. 40 anos, né? Clóvis já tinha Dionísio sido Alves de Oliveira. exatamente, Clóvis tinha sido vereador, tinha reivindicado várias vezes, mas 40 anos esperando. esperando. Eu até no dia da inauguração da rua, eu estive lá e eu até comentava assim com o Jacques, Jacques, tu tem 40 anos, faz 40 anos que se pede esse calçamento. Essa comunidade aqui se pede esse calçamento. E a ironia do destino, depois de 40 anos, veio o prefeito com 40 anos para calçar a rua. Quer dizer, que todos os prefeitos que passaram não sabiam do problema dessa rua? Sabia. Tá entendendo? Então, se tinha alguma outra prioridade na cabeça deles, aí é outra história. Mas que, tá mas que tinha conhecimento, tinha. Mas, graças a Deus, foi um problema que foi sanado. E tem vários como esse. A gente sabe que tem vários como esse. Mas, se Deus quiser, aos poucos, a gente vai trazendo a solução e resolvendo o problema. Como é que você está enxergando, analisando a candidatura, a pré-candidatura de Fernanda? Fernanda é uma pessoa que tem se mostrado uma surpresa. Né? Eu costumo dizer isso, uma pessoa que, quando você vai convivendo com ela, você vai vendo a sua maneira simples de agir, de olhar os problemas de forma mais sensível, né, com as pessoas. Então, é uma pessoa que eu acredito que pode chegar à Assembleia Legislativa, é uma pessoa que tem um foco, está com foco determinada para aquilo ali, é uma pessoa simples, pé no chão, uma pessoa humilde. Então, a gente soma todas essas suas qualidades e eu acho que é o momento que a gente precisa também de pessoas com sensibilidade para fazer política. Então, Fernanda, ela tem atraído, para mim, no meu ponto de vista, todas essas qualidades. E eu acredito que terá um resultado bastante positivo, principalmente na cidade de Santa Rita. A gente já vai vendo que as pessoas já vão adquirindo essa confiança nela como uma futura representante na Assembleia Legislativa. Então, eu vejo com potencial, uma pessoa que tem tudo para dar certo e que a gente está acreditando muito nesse projeto que estamos vivendo agora e iremos viver, né? Depois que acabou a Copa do Mundo, agora é política, não tem mal o que fazer. E eu acredito que Fernanda ela será uma representante à altura para a cidade de Santa Rita. Eu vejo um nível de organização muito grande do grupo político de Jackson em torno do nome de Fernanda. Você tem visto também essa organização? Tenho. Os setores, bancada de vereadores, lideranças, suplentes. Enfim, eu tenho visto as coisas estão meio que se organizando nessa órbita dela. É bem que se organizando e de forma muito natural, sabe, mano? Eu não percebo aquela coisa forçada, tá entendendo? Eu não observo aquela coisa forçada, dizer, tem que ser assim, se não for, tal, e lá vai, aquele clima. Com ela, coisa flui, né? Você vê que é algo bem natural, então isso é muito bom quando você constrói esse tipo de relação. Então, isso faz parte, eu acho que eu gosto de fazer política muito dentro dessa coisa bem... Dessa espontaneidade, né? Exatamente. Eu acho que Fernanda ela conseguiu esse atrativo para ela também, que foi muito bom, foi muito interessante, para que esse projeto ele comece a se consolidar cada vez mais. Na outra ponta, Gervásio, que estava inclusive na sua festa junina. Poucas pessoas sabem da relação da sua família com Gervásio, enfim, não é de agora, é de muito tempo, mas algumas pessoas podem se perguntar por que Gervásio, e aí eu gostaria que você esclarecesse. Para quem ainda não tem acesso a algumas informações, a presença de Gervásio em Santa Rita hoje é através de Flávio Panta. Como você falou, existe, né, uma relação próxima, inclusive até minha esposa tem laço familiar com o deputado Gervásio, que é um amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito. Mas quando você fala em Gervásio, a gente não pode só achar que é aquele deputado que está vindo para Santa Rita de paraquedas, muito pelo contrário. Gervásio tem uma história, né?
foi deputado estadual por 4 mandatos, né? Está no seu 2º mandato de deputado federal. Acredito que será reconduzido mais uma vez à Câmara dos Deputados. Tem uma experiência política vivida, não só dele, né? Já foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado, hoje é deputado federal. Tem a questão da própria família como um todo, filho de um ex-deputado, neto de governador. Então você vê que tem uma história política dentro por trás disso tudo. E ele tem tido uma atuação muito importante, eu acho que não no cenário estadual, mas também no cenário nacional. Já foi líder de bancada, então você vê que ele é um político que tem uma experiência, apesar da idade jovem ainda, muito jovem, mas Gervásio, ele é um camarada preparado. Então isso também foi um dos motivos que fizeram essa nossa relação política a partir de agora. Então acredito que vai dar certo. É um cara que eu vejo, já levou ações para o município de Santa Rita, já jogou recursos para a área da saúde, entrou agora inclusive recentemente destinando recursos para o município. Então ele já vem fazendo esse tipo de ação também em prol da cidade de Santa Rita. Então isso fez com que essa relação ela vinha sendo amadurecida e a gente ficou fincado para esse projeto agora em 2026. E eu acredito muito na força do deputado Gervásio futuramente para ajudar cada vez mais o município de Santa Rita. Eu enxergo muito isso. Ventilou-se em algum momento que você poderia, em vez de apoiar um federal, ser o federal. Por que essa ideia não vingou? Eu acho, mano, que tudo tem seu momento. A gente avaliou, tá entendendo? Tive convites de algumas legendas, inclusive, tá entendendo? Para disputar um mandato agora em 26, mas aí eu acho que tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Eu acho que Deus, ele providencia, né, a hora certa. Eu sou uma pessoa, um cristão, eu acredito muito que tudo tem um momento certo. E quem sabe lá na frente, um dia, ou talvez não, a gente só sabe o destino da gente, a gente só sabe quando está vivendo, né, aquele momento ali. Eu acredito muito nessa ironia do destino, às vezes. Então, a gente se declinou desse momento e abraçou esse projeto de Gervásio, tá entendendo? Tive também convite, inclusive, para ser candidato a deputado estadual, não só federal, mas estadual também, de algumas legendas. Mas eu acho que, analisando e observando as coisas de forma mais tranquila, madura, não vi que esse era o momento adequado. Mas o futuro a Deus pertence e a gente está aqui hoje na condição de vereador, também muito feliz com esse momento que eu estou vivendo. Eu conversava até um dia recentemente com alguns amigos e dizia que eu estava vivendo um momento muito bacana na minha vida em saber que estou podendo contribuir da melhor forma possível para a cidade de Santa Rita. E eu acredito que futuramente, como eu lhe digo, tudo pode acontecer. Flavinho, para o governo, vai prevalecer o laço com a família Ribeiro? Vai com o Lucas? Hoje eu costumo que Até 31 de janeiro, sua mãe é suplente de senadora, né? Exato. Mas, assim, hoje eu faço parte de um grupo político que é liderado pelo prefeito Jackson, né? Eu acho que essa é o norte que Jackson vem tomando, tá entendendo? Porque, por mais às vezes que a gente exista relações pessoais, né, mano, a gente também tem que avaliar, porque a gente hoje está numa condição diferenciada. Eu exerço um mandato de vereador e sei o que eu pretendo levar para o município, para a minha cidade. Então, eu acho que isso tem que ser coisas muito bem construídas. Eu acho que a gente vem conversando muito sobre isso. Eu acredito que existe essa possibilidade. Somos do mesmo partido, somos todos progressistas, então existe muito essa questão aí que também nos atrai, né? A gente possa ver que esse projeto é um projeto interessante para Paraíba. Lucas está aí no governo, assumiu recentemente, então eu acredito que ele vai demonstrar algumas ações importantes para o município de Santa Rita. Eu acho que isso aí também é algo que tem que ser bem avaliado nesse contexto todo, como tem de escolha. Mas é como eu lhe digo, eu faço parte hoje também de um projeto político que é liderado pelo prefeito Jackson. Então a gente vem
avaliando tudo isso de forma conjunta, não só comigo, mas com outros colegas, e vamos ver atrair o que é melhor para Santa Rita. Eu fico muito dentro dessa linha aí também, dentro desse contexto. Independente dessa relação com a família Ribeiro, você coloca então, portanto, que o norte quem vai dar para esse caminho rumo ao governo é Jackson. Exato, eu estou muito... a gente vem alinhando muito esse discurso. Entendi. Eu tenho alinhado muito esse discurso com ele. É porque você sabe que de repente se ventila aqui ou acolá, alguém chega e planta ali ou coloca ali a situação de que Flávio pode tomar iniciativa pessoal a qualquer momento, como se você não tivesse a condição ou não respeitasse a decisão do grupo ou da liderança do grupo, que hoje é de Jackson. Algumas pessoas podem tentar distorcer isso e você traz para a gente dizendo que não, que quem vai decidir o rumo do grupo é o prefeito. A gente tem conversado isso bastante com relação a isso. Agora, dependendo de algo, né, que venha me ferir até de forma pessoal, algo que me atinja... O que não foi o caso ainda. Tá entendendo? Até agora, eu estou vendo que não se ocorreu. Mas se vier a ocorrer, aí é aquela história, né, mano? Toda ação gera uma reação. Claro, claro. E aí eu tenho que me contrapor e ter uma posição. Nem que seja conversado com o próprio prefeito Jacques com relação a isso. Entendi. Se acontecer algo que realmente me desagrade, aí eu vou ter que dizer, aconteceu isso, isso, isso e isso. Então eu chego ali e falo. Tá entendendo? E a gente tenta construir o que deve ser feito. Certo. Mas se for algo dentro dessa circunstância, porque aí também cabe às vezes nós termos os nossos sentimentos pessoal com relação nossas posições. Exatamente. Claro. Então eu acho assim, eu tenho minhas posições e se eu achar conveniente a tomar ela, né, a minha posição dentro de uma conversa com o meu grupo, aquelas pessoas que foram ali na minha casa, por exemplo, eu posso dizer a você que quando eu fui tomar, por exemplo, a decisão de votar em Gervásio, eu conversei com quase todos ali, a maioria. Todos eu cheguei, olha, eu estou pensando em tomar essa decisão, o que é que vocês acham, o que é que vocês avaliam, porque eu não vou para canto nenhum sozinho. Eu não tenho como ir para canto nenhum sozinho. Certo. Tá entendendo? E eu vou dizer a você que já recebi ligações de um candidato a governador, outro, chega ali, liga para a gente, conversa, tenta, tá entendendo? Construir algo. Até sabe-se que você é muito bem relacionado com a classe política do Estado, tem isso também, né, Flávio? Exato, olha, eu posso citar aqui o nome, que é um cara que eu conheço, tenho uma amizade com ele, que é Sérgio, que é candidato a governador, acho pelo DC, inclusive ele anda ali com Rinaldo Júnior, tá entendendo? Sérgio é um amigo meu, praticamente da minha juventude, já trabalhei junto com ele, temos uma relação boa. O próprio senador Efraim também, tivemos contato em um certo momento, ligou para mim também para tentar construir algo. Então, assim, a política ela é feita de construção, de diálogo. Agora, eu tenho hoje uma posição relacionada a esse norte que eu conversei muito com o Jacques já sobre isso, então é mais ou menos como também tenho com o próprio Lucas, tenho uma relação bacana, não só com ele, mas como o tio dele, Aguinaldo, a avó, Dona Virgínia, que é uma pessoa que eu quero muito bem, Enivaldo, com todos ali. Então faz com que a gente também tenha uma relação bacana. Mas a gente também tem que observar esse lado também, que a gente vem conversando muito com o prefeito Jacques com relação a essa posição ao governo do Estado. Tudo isso eu lhe questiono, porque aí, só abrindo um parêntese em toda essa fala que você faz, é porque, não sei se você já deve ter percebido, em alguns momentos a sua relação com o Jacques ela causa ciúmes. Então, é muito bom, às vezes, a gente até discutir em papos como esse que a gente está tendo, e não é o primeiro, deixar algumas coisas claras, porque se coloca, alguém pode vir colocar sob questionamento algum posicionamento, alguma tomada de atitude de Flávio Panta, e eu tenho acompanhado pessoalmente desde o início dessa relação, desde o ano passado para cá, que você tem agido muito alinhado com as decisões de prefeito. Eu tenho sido testemunha disso. Por isso que eu faço questão de que a gente coloque isso aqui, porque, infelizmente, no ambiente político... Tudo se tem. Não é? Tudo se tem. Existirão aqueles que falarão bem nas nossas costas e os que falarão mal. E se percebe que, em alguns momentos, aqui e acolá, tem aquele ciúme, aquela coisa, por ser Flávio Panta, entendeu? Não, e é natural, né? Assim, até porque existe uma situação muito, muito peculiar que é o nosso parentesco, né, meu e de Jacques, com relação ao antigo gestor. Sim. Tá entendendo? Então, a gente sabe que existe
essa situação. E às vezes tem gente que pode chegar, porque Flávio é Panta. Exatamente, porque Emerson é o ponto de interseção entre exatamente, vocês. Mas eu e Jackson, a gente conversou muito sobre isso aí. Até porque foram nomes, você, Jackson e Amália, eram nomes próprio Luciano também. Eram nomes postos à mesa Foi. em 2024 como pretensos nomes indicados pelo ex-prefeito para concorrer. Exatamente. E você poderia ter se rebelado quando não teve seu nome escolhido. Não. E ao contrário, você compôs. Mas é aquilo que eu lhe digo, a política de grupo, ela tem que ser feita dessa forma. E você foi o primeiro a compor naquele Exatamente. momento. Eu poderia, inclusive, ter feito algum movimento contrário. Tive convite, inclusive, de partidos naquela época. Eu sei disso, Chegaram para mim, vieram... venha disputar. Eu disse, não, eu tenho um compromisso com o meu grupo, tenho um compromisso com o Jackson. A gente tinha estabelecido, naquele momento, uma condição de relação. Se você for o candidato, eu voto em você. A gente tinha conversado muito sobre isso. Quem fosse também. indicado, o outro apoiaria. Já estava... Isso era uma coisa que já entre nós dois já estava praticamente decidido. Pelo menos da minha parte estava. Sim. Tanto que eu avancei. Cumpriu, né? E cumpri com todos o que foi tratado. Tá entendendo? Tudo que a gente tratou ali, a gente foi firme. Então, é aquela história. Por isso que, infelizmente, existe esse tipo de pessoas que às vezes tentam construir. Porque Flávio pensa assim, porque Flávio pensa diferente. Mas em nenhum momento, mano, eu posso lhe garantir que eu não fiz nenhum movimento que prejudicasse a minha relação com o Jackson. Então, assim, até esse momento que ele passou agora, que ele teve que passar, até porque a gente construiu junto a eleição de Jackson. Eu sempre estive, estou aqui com ele. Se o cara, porque não foi constrangedor para você não ficar não com o Emerson? Não, eu tive, inclusive, eu avaliei todos os motivos relacionados a poder permanecer onde eu estou. Porque eu estou aqui no grupo, eu sou do mesmo partido de Jackson, somos filiados ao mesmo partido, fizemos campanha juntos, a de prefeito dele e a minha de vereador. Para você ter noção, mano, na minha campanha, chegou algumas pessoas que iriam agregar o nosso projeto de eleição, que não queriam votar em Jackson, e eu não aceitava. Quer dizer, até a minha eleição eu coloquei em risco pelo projeto que eu estava vivendo naquele momento. Porque você sabe, tem gente que não está nem, eu sou vereador, sou candidato a vereador, você vota em fulano para prefeito, mas que vota em mim, beleza, de boa. Tá entendendo? Então, isso para mim também não existia. Eu estava com já... É tanto que tinha pesquisas que eram feitas, e uma vez chegaram para mim... Pronto, o ex-prefeito chegou, você é 100%, o seu voto é 100% casado com o Jackson. Mas não tinha como ser diferente. Não tinha como ser diferente. Porque esse foi o meu compromisso. Em primeiro lugar, comigo mesmo, com a minha consciência, e com o próprio Jackson era o compromisso que eu tinha. Então, eu jamais ia fazer algo diferente. Imagine, naquela época, o ex-gestor, que era Flávio Panta, podia um cabo eleitoral... Quer dizer, o cara que ia levantar de suspeita sobre mim, mas eu fui muito correto. Em todo momento, até agora, isso aí eu posso garantir. E existiu algumas situações, né, de forma delicada, que aí é como eu digo... Eu digo que o antigo gestor tentou me isolar em algum momento ali. Eu acho A pergunta tem a ver com isso. Como é que você responde à afirmativa de que você deve seu mandato a Emerson Panta? Vê como as coisas estão interligadas? De que forma você responderia essa afirmativa? Olha, isso aí... Porque há quem bata o pé e jura de pé junto. Você só é vereador porque ou é primo de Emerson ou porque Emerson te deu um mandato. Eu acho As pessoas assim, não conhecem a realidade. Não conhecem a realidade e não conhecem certos momentos. Nós já conversamos exaustivamente sobre isso. Hoje eu campanha. sei qual é a realidade, mas muitas pessoas não sabem. Me diga uma coisa. Eu vou revelar algumas situações agora que pouca gente... que eu sempre acho que às vezes você quer ter guardado para você, né? Mas como as coisas são tão direcionadas a esse ponto... Teve momentos da campanha que eu cheguei a conversar, a discutir como é que está a eleição, tal, internamente. Esse cidadão aí olhava para mim e dizia que eu ia ser primeiro suplente. Ele olhava assim e dizia, rapaz, eu acho que é difícil para você, eu acho que vai ser complicado, eu acho que você fica ali numa primeira suplência. Mas eu sei o que foi que eu fiz também. Eu também não estou chegando aqui e dizendo que... aquela história de dizer que cuspiu no prato que comeu, né? Muita gente pode chegar e ter Mas é a impressão que, inclusive, ele quer passar de você. Mas aí eu acho que ele tem a consciência dele, sabe, mano? Porque eu acho que ele, quando deita de noite no travesseiro,
ele deve também pensar que não foi assim. E eu sabia o que era que precisava para tentar ser eleito vereador ou não. Você, quando vai expor uma disputa como essa, você faz todo o seu planejamento. E eu dizia, olha, eu fiz eu tinha um grupo, né, que eu sabia que eu tinha de 1.500 a 2.000 votos. Eu tive 1.779. Está na margem. Então, eu estive Tá na margem. Tá entendendo? Então, eu tive na média. Então, eu sabia que para ser eleito vereador naquela Série A, a famosa Série A... Naquele posicionamento ali... Exatamente. Eu tinha que ter essa votação. E lutei muito para isso. Lutei de verdade mesmo. Eu não posso dizer que... eu não vou dizer aqui, ele não me ajudou, deixou de ajudar, tal, e lá vai. Não vou dizer isso. Ele também não me atrapalhou também não ter voto. Tá entendendo? Entendi. Isso aí eu não vou chegar a dizer isso, não. Estávamos todos juntos naquele momento. Assim, quando eu fui alçado a ser candidato a vereador, eu fui até... Eu confesso a você que não passava pela minha cabeça disputar a eleição de vereador. E chegaram para mim. Agora, a gente vivia também a cidade. Eu estava vivendo em Santa Rita. Ao longo Você de já 4 estava anos, estabelecido eu em estava Santa Rita. estabelecido. Então, assim, você conhece pessoas. Olha, eu vou lhe dar um exemplo de lideranças que estiveram comigo, que estão até hoje, e que votaram em mim não por causa de Hermes. Eu vou lhe dar um exemplo aqui, vou citar o nome dele. Você conhece Zumbi? Claro, Lá do bairro Zumbi. do Cercado? Pronto. Os campeonatos de futebol amador em Santa Rita. Exatamente. Zumbi, eu tive sempre uma relação muito cordial com o Zumbi, muito boa, muito bacana. Zumbi estava até para votar em outro candidato a vereador. Quando eu cheguei, eu disse, Zumbi, estou precisando de tu, meu irmão. Ele disse, o que é? Ele disse, sou candidato a vereador. Ele, eita, você agora... Mas ele veio nos acompanhar. Ele acreditava no projeto Flávio Panta. Então, tem coisas que você vai juntando quer dizer, o empenho de Zumbi não serviu para mim? Serviu, tá entendendo? E teve várias pessoas dentro dessa mesma corrente, tá entendendo? Que votou em mim, por mim, tá entendendo? Como também teve pessoas que votou realmente, o caso dele, que é normal, que é natural, estava dentro do contexto de gestão. Até porque ele se colocou como cabo eleitoral, né? Exatamente. Estava dentro do contexto de gestão, então a gente não só via... seu, mas de várias pessoas. Exatamente. Ele, na verdade, ali... Porque é o seguinte, eu sempre costumo fazer uma avaliação, às vezes, assim, se o cara chega para mim, diz que eu vou ser primeiro suplente, ele não disse só a mim, não, disse a várias pessoas isso. Ele chega, você vai ser primeiro suplente. Então, assim, se eu tinha o sobrenome dele, se eu perdesse, imagina se eu tenho tido 500 votos, será que a derrota teria sido para ele? Ia cair no colo dele? Porque se o cara quisesse evitar isso, ele tinha pesquisa, ele tinha dados, qual era dele? Não, Flávio não pode perder a eleição. Ele não pode, um Panta esse não pode aqui perder. não pode perder. Exatamente. Quer dizer, é muito fácil falar depois que acontece tudo, todos esses problemas, porque é o seguinte, ele teve um rompimento político com o Jackson. Os bastidores desse rompimento político, a gente sabe por que é. Eu sei por que foi. Jackson sabe por que foi. Eu tenho minha consciência tranquila com relação a isso, como eu tenho certeza que Jackson tem a dele. Agora, é muito fácil você jogar uma peste num cabo, porque os meus 2 primos me traíram, como ele às vezes costuma dizer. Todo mundo muito virou fácil. traidor agora. Tá né? entendendo? É. Aí você pode lá atrás o que se já fez, o que se fez, o que deixou de se fazer. Porque se você conversar com o Rui Carneiro vai dizer o que sofreu dele. Desse jeito. Tá entendendo? É. Você vai ver. Ah, tem mais nomes? Aí tem. Aí você vai criar uma série de situações, mas o culpado não. O culpado são esses 2. É isso aí, é aquilo ali, acabou-se. Eu queria saber se eu tivesse sido derrotado, se realmente ia chegar para ele essa... Ah, o Flávio não ganhou, não foi por tua causa, porque tu podia ter elegido ele. E podia ter acontecido, ia acontecer. A gente sabe que aconteceria isso. Mas eu também poderia ter sido mais votado. Se o cara diz assim, não, isso aqui tem que ganhar do e acabou. Se fosse para depender só disso... Porque quando você une o útil e agradável, o perfil das pessoas... Ah, Flávio é um cara que sabe o que é política, tem noção, trabalha, gosta... Se eu botar der mais um empurrãozinho aqui, ele vai ter, em vez de 1.779, ele tinha 2.500. 2.500 votos, por aí. Ou para lá e diante, que era que a turma às vezes olhava para mim e fazia. Mas assim, tudo bem, eu acho assim que tudo... Isso é a política do dia a dia, política é dinâmica, a gente vive isso e acho que só o futuro a Deus pertence. Em algum momento,
Ou vou permanecer pro resto da minha vida com essa peste, que eu fui eleito por conta dele, ou um dia isso muda. Tá entendendo? Agora, eu também ajudei a contribuir o projeto dele. Por mais que ele não queira entender isso, mas eu ajudei a contribuir o projeto dele. Basta fazer uma conta rápida. Já que ele disse que seus votos foram todos casados com os de Jackson, você teve 1.700 votos. Se não houvesse esses 1.700 votos casados, Jackson não seria prefeito. Pronto. Hoje. Isso é uma conta que você pode se fazer. Uma conta de boteco. Exatamente, essa. Mas assim, quando eu falo que eu contribuí com o projeto dele, eu contribuí também muito com o projeto dele. Eu não tenho... Olha, eu passei... Eu vou lhe falar sobre 22. Eleição de 2022. A eleição da deputada. Sim. Tá entendendo? Eu faço uma avaliação disso aí. Quem conhece e sabe, e ele nem pode me deixar mentir, nem ele nem ela. Ele sabe o quanto eu me empenhei na eleição dela. E ela sabe disso também. Muita gente sabe. É tanto que, vamos ver aí, vamos avaliar os resultados aí. Porque, olha, teve municípios estratégicos para a eleição da deputada, tá entendendo? Que ela sabe que teve relação direta por minha causa. Direta. Então, assim, é porque às vezes a gente... Mas é bom falar para o povo saber. Exatamente. Porque quando você... Eu, às vezes, não quero entrar muito nessa linha. Exatamente. Tá entendendo? Porque, às vezes, eu não queria nem, né, falar sobre isso. Mas, às vezes, as pessoas precisam ver também. Quem é quem tem perfil, quem é bom, quem é ruim. A gente tem que fazer avaliação também. Existe alguma relação pessoal ainda entre você e o vice-prefeito? Não. Mas não se deu, esse distanciamento não se deu por conta do desgaste com o Jackson, não? Não, também. Eu acho que somou tudo. Ele esperava que você o acompanhasse. Porque é o seguinte, a gente teve um desgaste muito forte por conta da eleição da mesa. A gente tinha um compromisso que foi estabelecido por ele, que eu era o candidato a presidente dele. Tá entendendo? E depois teve uma reunião, em um certo momento, antes de ter as definições, tá entendendo? Que ele chegou e disse que, na reunião, que foi inclusive na Brian, para mim, tanto faz quem seja o presidente. Então, assim, quando você toma uma atitude dessa... mão, né? Acho que tinha, na hora, acho que tinha 14 ou 15 vereadores nessa reunião, mas tem gente que estava lá e se lembra, que não me deixa mentir. E ele disse isso. No momento que ele disse isso, ele quebrou um compromisso comigo, tá entendendo? Ele sabe que ele tinha esse compromisso. E eu fiquei muito tranquilo na minha, depois fui, e depois ocorreu o que se ocorreu. Mas, assim, desde esse momento aí ficou o clima. Mas sabe por quê, mano? Quando acabou a eleição, ele parou de se comunicar comigo. Ele não se comunicava. Em 24? Mais. Em 24. Tá entendendo? 24. Ele só veio entrar em contato comigo em 24 de dezembro, né? Véspera de Natal, me ligou e a gente foi para uma reunião ali no Pico de Intermares, que ele marcou. Foi com alguns membros que tinham... Para discutir a eleição, faltando 5 dias para uma eleição de mesa, foi quando ele veio entrar em contato comigo. Foi uma reunião muito desgastante, muito estressante, tá entendendo? Inclusive... A deputada, quando chegou lá, ela disse que eu não precisava do meu voto para aquela eleição da mesa. Não precisa aqui do seu voto, não tem problema nenhum, eu vou me embora e sair. Tá entendendo? Eu sou um cara muito... Então, assim, depois ela foi querer criar outras crises, foi inventar algumas mentiras, ligou, inclusive, para minha mãe, de forma muito desaforada, tá entendendo? Aí foi daí onde eu perdi muito sentimento por ela, sabe? Entendi. Porque foi um negócio... muito desagradável, desnecessário. Isso aí já foi no dia 25 de dezembro. Porque aí... De 24. De 24 para 25. Esperando chegar o dia 1º para iniciar os acontecimentos. Exatamente. E você viu que foi tendo... Né? Então, assim, eu até cometi, acho que, se brincava, mano, um dos erros mais infantis da política que uma pessoa pode cometer. Que foi aquele movimento que eu fiz de depois ter retornado, tá entendendo? Mas ali eu já percebi que a relação da gente já não tinha ficado mais a mesma. Quer dizer que aquele seu movimento rumo ao G10 foi em razão dessa crise com o Jânio? Foi. Não, foi, exatamente, foi. Que
Você está querendo o que aqui? Ela chegou bem... A discussão da reunião do dia 24. Do 24. Ela chegou o episódio bem, com a sua mãe. Foi. Aí ela chegou muito bem armada e eu peguei e disse, rapaz, não dá, porque é o seguinte... Sabe, mano, a gente tem sentimento, eu sou uma pessoa que, tá entendendo? Eu achava que Emerson queria construir um projeto político de verdade. Não era um projeto político pessoal, só pessoal, assim, que você observa que tá entendendo? Então, assim, por que minha relação com o Jacques é boa? Porque a gente conversa de forma transparente. É como eu digo, Jacques, enquanto a gente estiver conversando de forma transparente, a gente só tende a dar certo. Então, assim, são capítulos de história que se tem que infelizmente muita gente não sabe, mas às vezes a gente é bom soltar para o cara saber também quem são os personagens. Como as coisas se dão, exatamente. Tá entendendo? Porque exatamente. Assim, tem muita coisa que ocorreu, que eu sei, que eu poderia falar até muito mais, tá entendendo? Mas assim, eu me preservo, eu acho até porque eu não quero viver toda a vida nesse clima, tá entendendo? Entendi. Pesado, tal, e lá vai. Hoje aí, olha, o que acontece aí, um dia desse, uma pessoa chegou, quem veio atrás de mim foi a doutora, pedindo para eu te deixar, não sei o quê. Eu digo, ela devia estar preocupada, era ir atrás dos votos dela, de fazer a eleição. A minha eleição é só daqui a 3 anos. Eu não sou candidato a nada, não, tá entendendo? Não está adiantando. Então, você está vendo assim, até esse tipo de movimento que eles ficam fazendo, são movimentos, eu acho, muito pequenos, sabe? Porque, assim, Pedra de Fogo deu 2.700 votos a ela. E depois da eleição, ela abandonou aquela base lá. Bananeiras botou ela como a segunda deputada mais votada. Já pensou, cara? Daquele município. Ela só perdeu, acho que foi para Tião Gomes, que era o candidato do prefeito. Só que agora tem Maria Porto lá, né? Exatamente. Mas quem votou nela lá foi Ramalho Leite, foi Guga, foi como é que foi prefeita lá? Marta Ramalho. Esse grupo aí, que foi um grupo articulado por mim, por amigos meus, chegaram a votar nela lá. Depois ela deixou esse povo para lá. O povo ligava para ela, nem telefone atendia. Tá entendendo? Então, a turma chegava para mim e dizia, rapaz, Flavinho, o que foi que houve? Eu dizia, rapaz, eu não estou entendendo. Ficava sem entender. Assim fez aqui com Sobrado, pertinho, deram mais de 1.000 votos a ela. Vários municípios. Então, assim, como é esse tipo de política que se faz? É só de 4 em 4 anos? Não é, política não pode ser assim. Faz assim. Tá entendendo? Então, assim, você vê, eu não sei nem como é que se encontra hoje a base eleitoral dela. Não tenho a menor noção, mas pelo menos na época que eu tentei ajudá-la, ajudei bastante, tá entendendo? Se ela disse, ele não me ajudou, ajudei, tá entendendo? Mas você vê, desses municípios todos aí que eu citei aqui, por exemplo, aí, Pedra de Fogo, Bananeiras, Sobrado, João Pessoa, vários, olha, ele tinha 4 vereadores que votou na eleição passada aqui, em João Pessoa, tinha 4 vereadores. Hoje ela não tem mais nenhum, eu acho, não sei nem como é que tá. Diz aí que ela tirou licença para dar uma vez. Exato, mas né? Teve uma relação de troca aí. Sim. Tá entendendo? Senão, o cara. Mas, por exemplo, Bruno Farias não vota mais com ela, hoje votou na eleição passada, Duval Ferreira, Marco Bandeira, que é uma grande liderança política aqui do bairro das Indústrias. Marco ligou para mim várias vezes. São articulações suas, Flávio? Tudo articulação nossa. Olha, Marco ligou para mim várias vezes, inclusive, para se queixar. Se queixava de mim, bicho, a mulher não atende mais meu telefone. O que foi que houve? Tá entendendo? Então, assim, eu não faço política desse jeito. Meu telefone, ele toca hoje, 2 minutos, 1 minuto. Quem fala comigo, eu respondo na mesma hora. Porque eu acho que a gente tem que ter esse respeito com aqueles, pelo menos, que colocou a gente ali. Correto. Tá então, assim, aí a gente fica vendo todo esse movimento, mas não é a minha forma de fazer política. Eu acreditei no projeto, bastante de verdade. Para mim, não importava a posição que eu estivesse. Se eu fosse candidato a prefeito ou a vereador, se tivesse, não, você não vai ser candidato a nada, você vai ficar aqui tentando ajudar. Eu teria feito do mesmo jeito, mano. Eu faria do mesmo jeito, porque eu não faço a política só para ter o meu benefício próprio, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu gosto de colaborar, eu gosto de ajudar, eu sou um cara presente, eu sou parceiro, eu sou ser amigo. Foi isso que eu tentei ser dele. Porque, assim, por mais que você às vezes seja primo, tenha relação, às vezes você não consegue atrair o laço de amizade verdadeira. Às vezes não é nem pelo fato de você não querer, às vezes é outra pessoa que não quer. É isso mesmo. Tá entendendo? Assim, e aí foi muita coisa que aconteceu, teve testemunhos de pessoas que eram ao redor dele, que depois vieram me dizer o que se acontecia, o que falava.
É porque Flavinho não dá certo, quanto que a mulher dele gosta de se meter. Não existiu isso, que é uma pessoa muito tranquila, tá entendendo? Então, assim, teve muita coisa que ficou magoado. Se você que. E eu não me incomodo, não. Se for preciso ter um tete-a-tete, tem também. Uma cariação a gente se tem. Eu não me incomodo com isso, não, mano. Um dia eu acho que isso pode até ocorrer, essa conversa. Essa conversa frente a frente? Pode ter. Para mim não tem problema, não. Seja com quem for, com ele ou com ela, eu não me incomodo, não. Porque eu sei o que eu fiz. Eu sei. Olha, eu durmo tranquilo. Eu durmo tranquilo. Você pode ter certeza disso, mano. Isso aí, vocês podem ter certeza disso. Eu durmo tranquilo e consciente. Sem paixões, analisando friamente, gelado. Você acha que ela tem alguma chance de reeleição nessa campanha de 26? Olha, eu não vejo muito favorável, não. Né? Mas eu não sei o que ela tem feito, né, dentro da... Porque eu confesso a você que eu nem rede social acompanho dela, nem dele. Tá entendendo? E aí você faz avaliação, às vezes umas pessoas chegam perto de mim, outra conversa, você acha que vai ter quantos votos? Tem esse Sim, mecanismo tem de comunicação. Tem. Tá entendendo? Avalia-se uma votação em Santa Rita, eu não sei, eu acho que não é muito fácil ela ter a votação. Eu não acredito que ela repita a votação que ela teve. Os quase 20 mil votos. Os quase 20 mil votos, eu não acredito nisso, a gente sabe, quem conhece Santa Rita sabe como é. Até porque eu vi um comentário recentemente de Carlinhos do Adesivo, esses vídeos até e ele disse uma coisa interessante, que o mandato dela era feito em cima da gestão, né? Das ações que ela vivia. Isso. Tá entendendo? Então, ele fez esse comentário, foi muito interessante. Então, você vê que por isso o motivo da votação. Tá entendendo? E fora esse pessoal que acompanhou na outra eleição, tá entendendo? A maioria deles não tem mais relação, pelo menos é o que me consta que eles chegaram a conversar comigo, inclusive, assim, em uns dias passados aí. Então, assim, eu não consigo ainda enxergar, capitanear, e eu até pergunto, ela tem título para quantos municípios vocês têm visto? Tempo? Porque geralmente esse clima de campanha, todo mundo está apresentando suas lideranças, mostrando quem está com você. Porque, assim, às vezes tem gente que tem aquela estratégia, acha que consegue, não vou mostrar porque... Para não apontar o mapa, para onde estão as minhas lideranças. Mas isso aí não existe. Eu não vejo isso. Porque se você não tiver uma relação de confiança, de estabilidade com aquelas pessoas que estão dentro do seu projeto, como é que você vai ter solo firme para fazer política? Não tem como. Não tem. Então eu digo, você viu na minha casa aquele evento que eu fiz ali. Quem quisesse ver com quem vai votar com você em 28, estava ali naquela Exato. Casa. Exatamente, e possa ser que tenha gente que não esteja daqui para lá, porque às vezes acontece alguma situação, até normal. Quem não estava ali, talvez estará. Exatamente, e é normal que às vezes aconteça, mas ali, 90% ali daquele pessoal votou comigo na eleição passada, tá comigo agora, eu acredito que deve caminhar junto para 2028, eu enxergo isso. Sim. Vejo isso com muita tranquilidade, até porque a minha relação com essas pessoas, elas são muito fortes. Eu consigo, assim, Você tem um laço. A gente construiu um laço verdadeiro, tá entendendo? Então eles até comentam, fulaninha de tal veio atrás de mim para eu digo, o que é que tá adiantando? Eu pedi voto para ela, eu vou pedir para tu deixar de votar comigo. Então assim, eu nem candidato sou agora, ela que se preocupa com a eleição dela, então a gente fica meio agora. Voltando à sua pergunta, em análise normal, natural, eu acho que isso não é só minha, acho que até dele mesmo, ele deve ter essa reflexão. Eu acho muito difícil ela renovar o mandato. Ela renovar a recondução dela, tá entendendo? Entendi. Eu posso estar errado, normal, mas eu não vejo ela com aquela votação de 41 mil votos que teve na eleição passada ali. Eu não consigo enxergar, até porque fora de Santa Rita, tá entendendo? Eu acho que não se tem essa base sólida que teve antigamente. Entendi. Porque era muito mais fácil ela ali na Assembleia tentar segurar, resolver e tal, e lá vai gestão, fazer a política do cotidiano. A gestão da nova vitrine ali, tá né? Entendendo? Exatamente. Tá nova vitrine. Eu acho assim que ela poderia ter trabalhado bem isso, tá entendendo? Mas assim, pelas queixas que a turma me ligava, conversava, tal, e lá vai. Hoje a turma até compreende
Esse pessoal de fora, quando se encontra comigo, diz, rapaz, eu te entendo perfeitamente, tu não está acompanhando, o doutor é doutor. E desse jeito é mim. Desse jeito, acabou olhando para mim, é mesmo, oxe, rapaz, eu estou lhe entendendo perfeitamente. Tá entendendo? Agora, política é tudo muito dinâmico. Tá entendendo? É tudo muito dinâmico. Se move muito rapidamente. Se move, às vezes a pedra está aqui, você tem que fazer o outro movimento para fazer ali. O que eu vejo, por exemplo, infelizmente, Santa Rita, tá entendendo? É achar que, eu sou dono. Pronto, um dia desse, um dia desse eu me sentei, conversei um bom tempo com o Quinto. Encontrei recentemente com ele no restaurante, bati um papo, conversou a política de Santa Rita, ele fez análise com relação ao nosso nome, ele disse, até hoje a gente não entende, porque, tipo assim, ele não chegou a escolher tal, e lá vai, mas isso para mim é tão normal, isso é tão tranquilo, isso aí com relação a mim, porque às vezes as pessoas acham que eu não aceitei a decisão dele. Se eu não tivesse aceitado a decisão dele, eu não teria votado em Jacques. Eu aceitei de forma muito tranquila. Sou muito feliz, mano, do jeito que eu estou hoje. Você pode ter certeza disso. Porque eu estou conseguindo contribuir. Eu gosto de fazer política de grupo. Quem tiver essa convivência, esse espírito com relação à minha pessoa, tá entendendo? E eu acredito muito nessa minha relação com o Jacques, a gente vai durar aí 20, 30 anos do mesmo lado. Você pode ter certeza. Agora, tem coisa pior do que você se sentir usado? Pronto. Agora tem gente que acha que isso é uma prática normal da política. Usar as pessoas, usou ele aqui e depois deixa para lá. Tá errado. Tá entendendo? Tá errado. Pronto, eu me sinto isso com relação a eles. Isso aí, se você me perguntar, eu me sinto. Porque Exato. assim, eu me doei muito. Mano. Me doei muito. De verdade mesmo. Me doei de verdade mesmo. Eu tinha aquela imagem de que ele um dia poderia até chegar ao governo do Estado. A minha ideia era, tipo assim, fazer uma política dentro... Você. Exatamente. Mas quando você vai vendo, tá entendendo? Que é aquela coisa... Aqui só dá para ser ou eu ou fulano. Ou eu ou cicrano. Tá entendendo? Ou eu ou ela. Se não for assim, não dá certo. Tá entendendo? Quando você começa a ver que essa concepção ela não muda, então ele não faz política de grupo. Faz política de família. Exatamente. Não, nem de família, nem assim. Nem, tem dois familiares porque ali, tem dois né? ali, Verdade, você não tem nem verdade. como é, porque se o cara fosse... Eu acho assim, que ele não quer ver ninguém maior do que ele. Entendi. Foi algo que eu escutei muito, inclusive de pessoas do alto escalão da política. Dizia, olha, teve um deputado, que eu não quero citar o nome dele, que se encontrou com ele num voo para Brasília. E disse que chegou e disse, eu tenho falado muito com o Flavinho, não sei o que. Ele disse, mas o caminho não é ali não, viu? Quer dizer, o cabo disse, oxi, eu lhe via, enxergava você com uma relação com ele tão boa. Mas depois, quando ele disse isso, eu passei de aí até o pé atrás com ele. O cara disse, eu fiquei assim... Então, aquela preocupação com inicial o pé atrás, ofuscado, né? Então, eu acho que foi isso. Essas coisas que foram acontecendo, tá entendendo? Esse clima. Mas, bicho, se tivesse sido até... Vamos supor, eu não quero que Flavinho seja o presidente da Câmara, porque ele pode estar ali maior do que eu. Rapaz, a gente era um grupo político. A minha concepção era essa. Eu cheguei para Emerson, quando a gente acabou a eleição, ele me ligou. Aí ele fez, estou aqui perguntando como foi esses votos. Ainda teve isso. Ainda teve muita coisa assim. É porque eu não sei se ele deve fingir que não se lembra, mas eu me lembro de tudo, mano. Eu sou um cara que eu tenho... Ainda questionou teus votos. Foi. Aí eu peguei e disse, bicho, bota um negócio na sua cabeça. Você hoje consolidou uma situação que você conseguiu fazer o que muita gente na política tenta há anos. Hoje você tem o seu primo aí eleito prefeito, você tem aí sua esposa deputada, você vai deixar a prefeitura, mas você, em tese, é o líder desse grupo. Isso. Bastava se comportar como Exatamente. tal, né? Mas aí não foi isso que se ocorreu. Aí ele disse, você tem o mandato, você pode agora começar a ter... Você tem relação boa com a... Eu sempre... Olha, quem apresentou Aguinaldo Ribeiro Emerson fui eu. Pouca gente sabe disso, mas foi eu que apresentei. Tá entendendo? Apresentei e em 2018, eu acho. Tá entendendo? Em 2018. Que onde teve até uma ciumeirazinha, tipo, entre ele e Rui Carneiro, aquelas coisas que tem. Pronto. Sim.
Mas aí foi em 2018 que foi na campanha que ela queria ir para o PP. Ela queria ir de todo custo para o PP. Dizia a mim que o caminho era o certo, era o PP. Eu que apresentei a MC Aguinaldo. Quem apresentou ele, um ao outro foi... Mas assim, o tempo passa, né? Às vezes as pessoas esquecem de que isso acontece. Que Fácil esquecer, né? Exatamente. Mas assim, para você ver que eu fui um cara que sempre fiz algo para mais ajudá-lo do que não ajudá-lo. Além de era meu primo, é como eu digo, o cara, tá entendendo? Tinha um parentesco comigo que a gente tinha como construir. Muito, muito. E outra coisa, mano, não passava mais muito na minha cabeça de disputar a eleição, não. Confesso a você, de coração mesmo, na minha cabeça eu disputei eleições antes, né, de Santa Rita, mas acho que o último foi em 2008, não me recordo bem, foi 2008, não sei. Mas eu digo uma coisa a você. Eu tinha até feito um juramento comigo, eu não disputo uma eleição. Aconteceu de disputar, é como eu digo, a ironia do destino, quando ela chega, não tem como evitar. Acabou. E aí você tem que entender isso de verdade. Principalmente pessoas como o pensamento dele, às vezes, eu acho, sabe? Como é que você avalia? Hoje ele está inelegível, isso aí é inevitável. Foi condenado em segunda instância por colegiado, inclusive criminalmente, além de as reprovações em contas, enfim. Então, a vida jurídica dele é um caos. Faça o recorte, tira ele desse contexto, ele por ele mesmo. Como é que você avaliaria hoje, na situação a preço de hoje, essa pseudo-liderança, ou antiga liderança que ele exerceu um dia? Em que estado estaria a figura pública dele hoje perante a população em Santa Rita, ou de uma forma geral? Ainda não, tem condições de exercer algum tipo de liderança? Não, eu acredito que, assim, também a gente não tem como aferir, né? Aferir isso aí, porque eu acredito que ele ainda tem, assim... Tem um nome. Tem um nome e tal. A gente não tem como deixar de reconhecer isso. Vamos ser bem realista com relação a isso. A gente não pode... Mas eu acho, assim, que para ele fazer uma certa campanha dentro de Santa Rita, não é fácil você não fazer se não tiver um grupo. Você tiver um grupo consolidado, tá entendendo? Um grupo bom, de rua. Porque, assim, no momento que ele tinha ali aquela força da prefeitura, você vê que tinha personagens que era muito importante dentro de um contexto político de Santa Rita, que estava todo mundo junto. Cada um tinha um perfil. E ele sabia usar muito bem isso. Ele dizia, vou dar exemplo com relação a 2022, por exemplo. Ele disse, olha, fora de Santa Rita, campanha aqui, deixa Flavinho tomando conta. Aqui em Santa Rita, campanha de rua, não sei quem, ele tinha B, C, D, e ele sabia realmente construir isso. Isso aí a gente sabe, mas ele sabia dentro de um contexto que para ele era muito confortável. Porque ele estava manipulando as peças, né? Exato. Ele era o jogador. Exato. Ele conseguia fazer muito bem isso. Hoje já é mais complicado, porque, olha, eu observo, um dia desse o cara chegou para mim e disse, olha, fulano de tal... toda a vida foi fora da gestão e está andando com o doutor hoje. Então, assim, você vê que tem algo que não está... Não está batendo. Não está batendo. Porque eu sei que é uma pessoa que ele não gosta. É como se... Pronto, vou lhe dar um exemplo. Mano Costa estivesse lá hoje fazendo a comunicação da campanha dele e tal, e lá vai. Com total incoerência de ambas as partes. Tanto da sua como da dele. Você sabe que o sentimento não bate. Não rola. Não rola. Então, vamos ser bem realistas. Aí, se você vê uma situação dessa, você realmente tem algo errado. Aí você enxerga, você tá vendo. Aí você diz, rapaz, o que é que vai ser desse cabo se por acaso se ele chegar, ele tá prometendo que o cabo vai ser isso, que vai ser aquilo, tal, e lá vai. Mas nos 8 anos em que podia ter feito... Não fez. Isso. Eu tenho um camarada que ele me ajuda, ou na campanha, tá comigo até hoje e tal. Em um certo momento, ele procurou essa pessoa. Ele disse, rapaz, eu acho que o erro é você estar longe do seu... Começou, né? Começou a falar, tal, e lá vai. Aí eu perguntei ao cara, o que foi que ele fez para tu durante os 8 anos que tu estava com ele? Assim, você hoje quer estar com ele. Essa comparativa que o cara tem que fazer, tá entendendo? Assim, você começa a observar que sempre o que ele fez por alguém foi porque ele estava precisando. Assim, ele fazia e às vezes... Porque sabe o que é que acontece, mano? É como quando tenho um foco, eu entro num projeto, eu vou de corpo e alma. Eu vou mesmo. Eu não tinha isso, não. Eu fui para cima achando que a gente era aquele projeto
política de 20, de 30 anos, que era o que ele plantava, era o que ele dizia, gente. Ele chegava e dizia, olha, a gente vai trabalhar isso aqui, depois vai ser fulano, é cicrano, é beltrano, eu vou tentar ser isso, ou vou ser um deputado federal. Ele sempre trabalhou muito dentro desse contexto, tá entendendo? Então a gente avaliou isso como algo que podia ser positivo e bom. Por mais que tivesse oposição, lados opostos, era natural, que aí era capacidade e habilidade do cara, tudo isso pesa. Então, um grupo político ele pode durar 20, 30 anos, dependendo. Mas quando você vê que era assim, rapaz, eu que tenho que ser assim. E as regras não batem, sabe? É aquele livro Maquiavel, a arte da guerra, muito ditado na cabeça. Aí você vai começando a ver aquela história da monarquia que não existe, não tem como, tá entendendo? Entendi. Porque não tem como você passar tudo só de pai para filho e filho para pai, tá entendendo? Ficar naquele contexto ali, não. Então, quando você, às vezes, é uma pessoa que visivelmente você pensava grande, mas pensar grande não é no contexto de derrubar o cara, não. Era de construir o projeto, juntamente com ele. Quando passa isso aí, meu amigo, já era. Aí já era. Flavinho, eu posso estar dando até, falando aqui coisa aqui, a gente está aqui falando coisa, não sei nem o que é que vai se reverter. Estamos aqui no nível de análise, nem se preocupe. É de análise, e é como eu analiso de forma fria mesmo, de forma fria de verdade. Pessoalmente, tenho nada contra ele, contra ela, tá entendendo? E eu acho que desejo sorte, né, tanto para um como para outro. Agora, hoje, é como eu digo, eu estou do lado onde eu sempre estive. Estou ali, ajudei a eleger Jacques prefeito, e eu fiquei firme. Conversamos muito sobre tudo que ocorreu, tudo. Tá entendendo? Se Jacques estivesse errado, Jacques, acho que você está errado nisso. Mas eu não consegui enxergar, tá entendendo? Teve muita coisa que a gente não adianta expor, né? Mas as pessoas conhecem e sabem bem quem é quem nesse cenário todinho. Eu tenho certeza disso. Sabe? Porque o tempo de estudo, né? O tempo dá o resultado. O tempo vai dar um resultado. Com certeza. Tá entendendo? Eu posso até estar falando besteira agora, mano, e tudo, mas lá na frente possa ser que até meu destino político muda, eu nem disputo até a eleição, ou deixo de disputar, vamos ver o que é que vai acontecer, que é tudo muito dinâmico na política, mas eu tenho minha consciência tranquila, eu tenho totalmente, muito tranquila a minha consciência, que da forma que eu agi, não me arrependo também pelo que eu fiz, tá entendendo? Não sei se faria novamente, tá entendendo? Mas, assim, eu não me arrependo pelo que fiz, porque aí a resposta está chegando. Falta 89 dias, eu acho. Não tenho dúvida disso. Flavinho, até 31 de janeiro tem mandato da senadora Daniela. Alguma expectativa para a dona Nailde assumir novamente esse mandato? Não, eu acredito porque que não. Existe, segundo comentas, que é uma articulação para o Diego Tavares assumir. Exato. Seria a possibilidade? Eu creio que não. Agora, eu acho que mais não. Tá entendendo? Eu acho que mais não. Eu não vejo, não enxergo a tão curto prazo esse cenário agora não, tá entendendo? Existiu comentários, alguma conversa ou outra, tal, e lá vai. Mas, assim, não houve um avanço concreto com relação a isso. Entendi. Agora, nesse sentido, não. Escute, os senadores acompanham Jackson, João e Venan? Não, acompanho o Jackson. A gente já conversou sobre isso também. Aí a minha tendência também é essa. Tenho uma relação muito boa com o veneziano, me dou muito bem com ele. Tem feito um trabalho excelente em Santa Rita. Camarada sempre tive uma relação muito boa com ele. Tá entendendo? Tem ajudado muito a cidade de Santa Rita. Você citou Carlinhos, eu estive com o Carlinhos no final de semana. Carlinhos é presidente do MDB em Santa Rita, o partido é presidido por veneziano no estado, e ele me disse que veneziano hoje, nesse momento, chega à marca de 30 milhões de investimentos através de emendas e recursos para Santa Rita. Para Santa Rita, é muita coisa, é um gigante, tem trabalhado muito, não só para Santa Rita, mas eu acredito que para o estado como um todo, né? Uhum. Todo aquele pessoal, assim, é muito bem assistido por veneziano. Já estive em Brasília algumas vezes com veneziano, então sempre muito atencioso, solícito, independente até da posição que se venha a ter política. Eu acho o veneziano sempre muito
solícito a ajudar os interesses do Estado. Eu observo dentro dessa conjuntura. O Mano a Mano Podcast, a conversa é tão boa que voa que a gente nem sente. Tem mais de hora que a gente conversa, parece que faz só 5 minutos. Nosso querido Flávio Panta, a conversa com a gente é sempre assim, Flavinho, muito intensa. Algum assunto que a gente poderia ter tratado, que acabou não tratando, algum tema, alguma coisa que você queira trazer para essa mesa hoje? Mano, assim, de pronto não, sabe assim, eu acho que o que a gente conversou aqui hoje foi muito... Falamos sobre o trabalho da secretaria, falamos sobre a gestão, falamos sobre Jackson, Fernanda, sobre a política como um todo. Sobre algumas coisas que a própria cidade não sabia, né? Pois que eu é. acho que às vezes É importante. É importante saber, quem sabe um dia com até uma riqueza de detalhe maior, às vezes a gente possa vir falar, e é aquilo que eu digo, eu tenho consciência do que eu falo, eu tenho tranquilidade, eu durmo, né? Eu ando em Santa Rita de cabeça erguida, porque até o presente momento eu nunca fiz algo que denigrisse a minha imagem, seja dentro da própria relação política, dentro da gestão, de maneira pessoal, tá entendendo? Sou uma pessoa que sou temente a Deus, respeito a família, tá entendendo? A minha família é algo, mano, sagrado mesmo, é número 1 mesmo para mim. Então isso eu é acredito, e você realmente se comporta como tal. É algo que isso para mim tem um valor tremendo, sabe? Eu acho que respeitar a minha esposa, minhas filhas, meus amigos. Sim. Então assim, quem convive comigo dentro desse contexto de Santa Rita sabe do que eu estou falando, sabe, conhece. São pessoas que têm essa relação comigo e sabem que eu me preocupo muito com isso. Nunca distratei ninguém, nunca usei a minha força política para tentar fazer algo que... eu escutei alguma coisa esse final de semana, estou querendo me recordar de quem foi. Tratar com as pessoas com respeito, sabe? Assim, nunca fiz nada que viesse dizer que trocar o valor até da dignidade humana por algo. Nunca distratei ninguém, tá entendendo, com relação a isso. Porque eu convivi dentro de um momento de Santa Rita onde, assim, nunca confundi vida particular, assim, para poder ter algo, né? Tem gente que gosta de, às vezes, usar o poder para certas coisas. Limites, né? Ultrapassa limites até do respeito das pessoas. Então, graças a Deus, eu sempre tive essa minha consciência, porque eu acho assim, é aquela história, quando você acredita num Deus e conhece a palavra, você tem que respeitar as pessoas. E tem gente que, infelizmente, às vezes faz coisas que não eram para serem feitas, então, assim, eu tenho minha consciência tranquila com muita coisa nesse sentido. Então, quem me conhece, quem convive comigo, quem tem uma relação próxima, sente, sabe que eu sou uma pessoa digna de respeito à família, às pessoas, respeitar as pessoas como um todo, seja homem, seja mulher, seja o que for, acho que a gente tem que respeitar. Então, assim, eu tive em momento de Santa Rita que eu convivo com Santa Rita todo esse momento no poder, né? Fui secretário, sou vereador, secretário, mas nunca usei nada disso para tentar denegrir a imagem de alguém, fazer algo que ferisse a dignidade humana. Veja como é importante a gente reconhecer certos privilégios e ter esse cuidado, essa sensibilidade. Exato. Em relação a isso, assim, porque à medida que eu sei que eu sou privilegiado, independente do que seja, classe social, profissão, posição, o poder na esfera pública, como você traz para cá. Olha, quando você chega para cá e diz, chega num momento como esse, dialogando com tantas pessoas, ao mesmo tempo, através da nossa audiência, e você diz, olha, eu em Santa Rita eu sempre estive no poder, fui secretário, hoje me elegi vereador, hoje sou vereador, secretário, enfim. E tem esse cuidado para que isso não ultrapasse a linha da dignidade das pessoas. Flávio, isso é importantíssimo, cara. Não, isso aí para mim isso é tudo. Quem convive comigo, quem anda comigo sabe disso. Isso sabe? Tá entendendo? Eu nunca fiz isso. Isso é de muita dignidade. Nunca faltei desrespeito com ninguém, seja até de classe social maior ou menor do que a minha. Para mim, as pessoas têm que ser tratadas com o mesmo respeito. Importante demais. Isso para mim isso é fundamental. Tá entendendo? O poder, ele tem que ser usado, mano, para servir e ajudar as pessoas.
Quando você está no poder, eu enxergo que você é o elo justamente daquelas pessoas que estão mais precisando. Então é isso que você tem que ter a oportunidade. Você tem essa oportunidade, tente construir isso. Eu acho que você tem que ser lembrado dentro desse contexto. Perfeito. Saber que você foi para ali para servir de seja uma forma ou de outra. Que mudou a vida das pessoas. Exato, que mudar. Eu acho que é isso que você tem que procurar fazer. E não usar o poder para ficar uma pessoa potente e acha que... Vaidosa, vai, né? Exatamente. Então, assim, porque o poder é passageiro. Efêmero demais. É rápido. Muito. Olha, Tem um vento, eu já estou com 1 ano e meio de mandato, só tenho mais 2 anos e meio de mandato. Eu me lembro de João assumindo o governo há 4 anos atrás. Aí. Hoje ele já deixou, Lucas já assumiu. Daqui a 90 dias, acho que 80 e poucos dias, temos eleições aí. Daqui a pouco vai ser renovado. Então é normal, é natural. A gente sabe que o poder é passageiro. Então as pessoas têm que ter esse tipo de consciência. É isso. É isso que as pessoas têm que ter. E saber que você está tendo aquela oportunidade ali, procure fazer o bem. Procure fazer o bem. E não assim, achar que porque eu estou no poder, eu posso tudo. Né? Até mexer com a vida das pessoas, de forma assim, a dignidade mesmo das pessoas. Tem gente que esse limite para ele não existe. Falta com respeito, acha que o poder... eu posso ter tudo, posso ter a mulher que eu tiver, o namorado, o que seja lá o que for, que você está entendendo? Isso, mas é assim mesmo. Está entendendo? Eu digo a minhas filhas sempre, sabe, mano? A herança que seu pai está deixando para vocês é o estudo. É isso que vocês vivam e aproveitem. Eu faço de tudo. Veja, minha declaração de imposto de renda, você vai ver, eu não faço questão de ter muita coisa. Isso aí, para mim, é muito tranquilo, tá entendendo? Agora, o que eu digo a minhas filhas sempre é isso. Aproveite, assim, o que seu pai e sua mãe vai deixar aqui para vocês é isso aqui. Porque, assim, eu acho que todo mundo vai ter o mesmo fim. Todo mundo vai ter o mesmo fim. Mas essa é a realidade. E tem gente que acha que não. É verdade. Tem gente que acha que não. É verdade. Tá entendendo? Tem gente que quer ter 10 carros, 20 casas. Rapaz, isso não vai levar para lugar nenhum. No dia que você, olha... Vai deixar tudo. For para debaixo da terra, ficou tudo aí. Ficou tudo aí. Meu amigo Flávio Panta, no Mano a Mano Podcast de hoje. Flavinho, conversa boa, bicho. Conversa boa. Obrigado. Depois a gente faz outra dessa. Obrigado por mais uma vez me proporcionar uma conversa maravilhosa. Eu te agradeço por ter vindo aqui hoje. E, meu irmão, não preciso dizer que as portas estão abertas. Não, fico muito feliz em estar aqui, mano. Parabenizar o projeto, que eu quero que cresça e cresça. Obrigado. Cada vez mais, que você merece. É um cara batalhador. Assim, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas que eu gosto tendo sucesso e alcançando um objetivo que eles estão planejando para eles. Obrigado, Flávio. Pode ficar certíssimo, mano. Você é um grande amigo. Valeu, meu irmão. Valeu. Nosso Flávio Panta, que esteve conosco no Mano a Mano Podcast de hoje. A você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela audiência. Nos despedimos por aqui, renovando o compromisso. Na próxima segunda-feira estaremos de volta às 20 horas aqui no canal do Mano a Mano no YouTube. Muito obrigado a todos vocês e até lá.